Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Ruth Fabrícia e hoje eu vou te ensinar esse lindo porta-papel higiênico de crochê. Ele vem com esse lindo detalhe, esse ponto em relevo, que é fácil de fazer, tá? Não é difícil, não. Durante o vídeo eu vou te ensinar todas as dicas, tá? Vou fazer bem devagarzinho, bem explicado, para você estar aprendendo a fazer. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a base, tá? Do porta-papel higiênico. Mas na descrição do vídeo eu vou tá colocando aí o link do vídeo passo a passo dessa linda rosinha de crochê, que é bem rápido e bem fácil de fazer. Essa peça aqui você coloca apenas um papel higiênico, tá? Aí você puxa aqui, ó, e ele sai normalmente, tá? No final do vídeo eu vou ensinar como vocês vão colocar o papel higiênico. Essa peça é bem rápida e fácil de fazer e gasta bem pouquinho material. Uma ótima dica aí para você estar vendendo e também estar presenteando. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva que vai vir muitas novidades aí. Me segue nas redes sociais, que é Twitter, Facebook e Instagram. Então, vamos lá para a lista de material? A lista de material de hoje é o barbante Amazônia da Têxtil São João, tá? É um barbante número 6 e a cor desse belíssimo rosa é o 07. Para fazer a base na cor branca, você vai utilizar o barbante Amazônia cor branca, que o código é o 08. O material da nossa rosinha, da nossa folhinha, está no vídeo, tá? Passo a passo da rosinha, tá? Então, eu deixei o link na descrição do vídeo. Também vamos utilizar a agulha 3,5 e tesoura. Então, vamos lá para o passo a passo? Vamos dar início à nossa aulinha de hoje, iniciando com o anel mágico. Caso você não saiba fazer anel mágico, você pode iniciar com 5 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo, tá? Então, feito o anel mágico, a gente vai fazer aqui, ó, um pontinho inicial, ficando desse jeitinho aqui. Feito isso, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, que no total vai ficar 3 correntinhas iniciais, e vou colocar dentro do anel mágico 16 ponto alto. Você vai contar esses 16 ponto alto, já contando com essas 3 correntinhas, como se fosse um ponto alto. Então, aqui eu já fiz 3 pontinhos, aqui 4, 5 ponto alto, 6 ponto alto, ficando desse jeitinho aqui. Então, eu vou estar colocando aqui 16 ponto alto e já volto. Então, eu fiz aqui 16 ponto alto, que ficou desse jeitinho aqui. Então, aqui eu vou puxar o anel, o fio do anel mágico, que vai ficar bem fechadinho, tá? Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Então, ficou desse jeitinho aqui. Então, aqui, tá? Arrematei o fio, cortei o excesso de fio e ficou desse jeitinho aqui. Então, aqui vamos iniciar a segunda carreira, iniciando com 3 correntinhas. E no mesmo pontinho de base, onde você subiu as 3 correntinhas, você vai colocar um ponto alto. Então, em cada pontinho de base, a gente vai fazer um aumento. Um aumento é 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? No mesmo pontinho de base. Então, vem aqui no próximo pontinho, eu fiz um ponto alto, mais um ponto alto. Então, ficou 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, você vai estar fazendo assim por toda a carreira, tá? Fazendo 2 pontos altos em cada pontinho de base. Então, aqui eu fiz 32 pontos altos. Completada aqui minha segunda carreira, eu venho na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo.
Vou iniciar aqui com 3 correntinhas e venho no próximo ponto, vou fazer um aumento com 2 pontos altos, feito no mesmo pontinho de base. No próximo pontinho, eu vou fazer um ponto alto sozinho, tá? Um ponto alto de separação. Venho no próximo pontinho, faço um aumento. E no próximo espaço, um ponto alto. Então, aqui na terceira carreira, você vai estar repetindo essa regrinha, tá? Você vai fazer um aumento e um pontinho de separação. Um aumento e um pontinho. Um aumento é 2 pontos altos feito no mesmo ponto de base. E um pontinho de separação é um ponto alto sozinho, tá? Então, você vai estar seguindo assim por toda a carreira. Então, a terceira carreira ficou desse jeitinho. E quando você finalizar, é só finalizar com ponto baixíssimo. Aqui uma dica super importante é que essa base tem que ficar do tamanho do papel higiênico, tá? No caso, tem que ficar assim, ó, a parte de baixo aqui do papel higiênico tem que ficar certinho. O meu ponto ficou o suficiente, 3 carreiras. Caso o seu ponto for menorzinho que o meu, é só você aumentar o número de carreira o suficiente para ficar do tamanho do papel higiênico, tá? Então, aqui eu fiz 3 carreiras, se caso ficar pequeno, você vai fazer 4ª carreira, 5ª carreira e assim em diante, tá? Então, segue aí a dica. Aí, quando você for fazer a 4ª carreira, é só você seguir com a regra de aumento, tá? Aqui eu fiz aqui 2 pontos altos junto e fiz um pontinho de separação. Na 4ª carreira, você vai fazer um aumento com 2 pontos altos de separação, tá? De vez de você colocar um pontinho alto aqui sozinho, você vai colocar 2. Aí, você vai estar seguindo assim essa dica de estar aumentando aqui os pontinhos de separação por outras carreiras, caso for necessário fazer. Essa minha base ficou na medida de 11 centímetros. Então, feito isso, eu vou estar colocando aqui 3 correntinhas e vou trabalhar apenas com uma alcinha aqui do ponto alto, tá? Então, em cada pontinho de base, eu vou estar colocando aqui um ponto alto, ó. Aí, você vai trabalhar com essa última alcinha aqui, tá? Então, eu vou estar fazendo assim, por toda a volta. Então, fiz aqui em cada pontinho de base um ponto alto. E venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Aí, agora, a gente vai trabalhar os pontos em relevo, tá? Vou iniciar aqui com 3 correntinhas. E venho aqui, ó, no meio do ponto alto, tá? Eu não vou trabalhar nessa alcinha aqui, não, vou trabalhar no meio. Então, quando você pega aqui no meio do ponto alto, você faz o ponto alto em relevo. Aí, eu venho aqui, puxo esse fio e faço o ponto alto normal. Ficando desse jeitinho aqui. Venho aqui no próximo pontinho, já vou trabalhar o ponto alto normal. Pegando nas 2 alcinhas, ó. Desse jeitinho aqui. Aí, agora, eu vou trabalhar o próximo ponto em relevo. E o próximo normal, tá? O próximo pontinho de base, vou trabalhar o ponto alto normal. Então, você vai estar fazendo assim por toda a volta, tá? Aí, segue aí essa dica nessa e nas próximas carreiras. Um ponto em relevo, um ponto alto. Um ponto em relevo, um ponto alto. Então, vamos lá. Fiz um ponto alto aqui normal. O relevo tá colocando aqui no meio, ó. Pegando aqui no meio e puxo ele normalmente, ó. Aí, fica esse volumezinho aqui, tá? Do ponto em relevo.
venho no próximo pontinho, faço ponto alto normal. Então, não é difícil não, tá? Vai fazendo devagarzinho, que você vai conseguir, tá? Então, vou estar completando aqui e já volto. Então, a dica aqui é que você tem que terminar a segunda carreira com um ponto em relevo, tá? Que o ponto deu certinho. Aí, vem aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, ficou desse jeitinho aqui, ó, o ponto fica bem bonito. Então, como a gente aqui finalizou aqui com as 3 correntinhas feito num jeito normal, eu já vou fazer essas 3 correntinhas em relevo. Aí, eu pego aqui essas 3 correntinhas no meio, faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas. Aí, como se fosse aqui um ponto alto em relevo, tá? Já dá um volumezinho aqui, ó. Aí, a dica aqui, sempre você vai olhar aqui no pontinho de base, na parte de baixo, para você trabalhar os pontos em relevo, tá? Aí, aqui onde tiver o ponto em relevo, você vai trabalhar o ponto alto normal. E onde tiver aqui o ponto alto normal, você vai trabalhar em relevo, tá? Aí, o ponto em relevo, você vai pegar aqui no meio do ponto alto. E o ponto alto normal, você pega apenas aqui as 2 alcinhas. Então, vamos lá, aqui tá um ponto alto em relevo, no pontinho de base de baixo, eu faço aqui o ponto alto normal, trabalhando assim, nas 2 alcinhas aqui, normalmente. Onde tem um ponto alto, na parte de baixo, tá? Na base de baixo, eu trabalho ele em relevo, pegando ele no meio do ponto alto. Aí, vem aqui no ponto em relevo, faço o ponto alto normal. Venho aqui no ponto alto normal, ó, faço ele em relevo. Então, só você tá fazendo assim, tá? Aí, você segue aqui com a mesma dica aqui como você fez aqui. Um ponto alto, um ponto em relevo, um ponto alto em relevo. Sempre prestando atenção aqui no pontinho de base, na parte de baixo, tá? Aí, você vai seguir essa dica aqui nessa e nas próximas carreiras, tá? Então, é o mesmo pontinho fantasia. Aí, você vai repetir nessa e nas próximas carreiras, tá? Então, vou completar aqui a minha terceira carreira. E já volto mostrando pra vocês. Aí, aqui, feito toda a carreira, você só vai fechar com um ponto baixíssimo e vai seguir com a dica assim até o comprimento desejado. Eu vou estar fazendo aqui o comprimento desejado e já volto com você. Então, aqui de comprimento, eu fiz 11 centímetros. Número de carreira, eu fiz 8 carreiras de ponto alto. Então, feito o comprimento desejado, agora eu vou finalizar a carreira fazendo um acabamento de ponto baixo. Aí, você vai estar fazendo assim por toda a volta. Feito isso, eu vou vir aqui, finalizar com um ponto baixíssimo, vou cortar esse fio e vou estar fazendo um acabamento. Então, aqui a nossa base ficou desse jeitinho aqui, já está pronto. Então, a gente vai iniciar aqui a tampa, tá? Do nosso porta-papel higiênico. A gente dá uma laçada inicial e a gente vai estar fazendo aqui 10 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feitas 10 correntinhas, você vai fechar com ponto baixíssimo, ficando desse jeitinho aqui. E agora, dentro desse espaço aqui, você vai estar colocando 18 pontos baixos. Ó, 2. Você vai dar uma laçada aqui, ó, e vai fazendo os pontos baixos. Eu vou estar fazendo os 18 pontos baixos e já volto. Então, eu fiz aqui 18 pontos baixos. Feito isso, eu vou estar colocando aqui o ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas.
E no mesmo espaço, vou colocar um ponto alto. Próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos, feito no mesmo pontinho de base. Então, eu vou estar fazendo assim por toda a volta, tá? Em cada pontinho de base, 2 pontos altos. Completei aqui a minha carreira, seguindo o mesmo passo a passo. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Aí, nessa próxima carreira, a gente inicia aqui com 3 correntinhas. E a gente vai seguir aquela regrinha, tá? Venho aqui no próximo ponto, faço um aumento de 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. No próximo pontinho, um ponto alto. Próximo ponto de base, 2 pontos altos no mesmo pontinho. E no próximo ponto, um ponto alto. Então, você vai estar seguindo assim, tá? Um aumento, um ponto alto. Um aumento e um ponto alto. Completei aqui a minha segunda carreira, vou fechar com ponto baixíssimo. E essa base aqui, ó, tem que ficar do mesmo tamanho da base do papel higiênico, tá? A tampa tem que ficar do mesmo tamanho do fundo, tá? Da base do papel higiênico. Então, segue aí a dica. Caso ficar menor, com 2 carreiras, só você tá aumentando aí o número de carreiras. Então, a gente vai estar fazendo aqui a parte de baixo da nossa tampa. Aí, você vai trabalhando só com essa alcinha aqui, ó, do ponto alto, tá? Pra tá fazendo assim a tampa. Aí, você vai estar fazendo assim por toda a volta. Completei aqui minha terceira carreira e vou fazer aqui o ponto baixíssimo. Aí, agora eu vou fazer o acabamento, tá? Ó, por baixo dessas 2 alcinhas aqui no ponto alto, ó. Aí, eu venho aqui e faço ponto baixíssimo. Não faz esses pontos muito justo não, tá? Faz ele folgadinho. Aí, você vai estar fazendo assim, seguindo a carreira toda, tá? Completei aqui a minha carreira. Aí, agora eu vou cortar esse fio e vou finalizar, tá? Vou estar fazendo um acabamento aqui e já tá pronta assim a nossa tampa. Eu vou ensinar pra você, tá? Como que você vai colocar o papel higiênico. Você vai tirar aquela parte marronzinha daqui e vai estar puxando o fio, ó, desse jeitinho aqui. Então, tá colocando aqui na nossa base. Então, aqui é só você tá colocando, ó, até a base ficar completa, certinho. Aqui também você vai arrumar para ficar bonitinho, retinho. E aqui fica desse jeito. Dê uma arrumadinha para que ele não fique amassado e fique redondinho, tá? Aí, aqui você ainda vai colocar a fruzinha, tá? Então, aqui é só para mostrar como que você vai fazer, mas eu ainda vou colocar a fruzinha. Aí, coloquei a tampa e é só você tá vestindo, tá? Aí, é a mesma coisa, você vai vestindo e vai arrumando a base. Então, ficou desse jeitinho aqui, tá? Aí, aqui, se você quiser, já pode estar colando a fruzinha. A fruzinha você vai estar colocando aqui, tá? Bem nesse centro aqui, ó. Aí, aqui também você pode estar colocando a etiqueta, que fica super bonito, tá? Aí, aqui no branco, eu coloquei a fruzinha vermelha, colei com a cola quente, mas você também pode estar costurando. Fica super bonito. Então, aqui eu já coloquei a fruzinha, tá? Colei com cola quente e ficou desse jeitinho aqui. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E se caso ficar alguma dúvida, você pode perguntar para mim, que eu vou responder com o maior carinho. Então, um grande beijo e até a próxima!